Antidrogas da América, onde coordena o Comitê de Estudos e Pesquisas e possui diversas especializações pela Unesp São Paulo, Universidade Federal de Santa Catarina e USP São Paulo. Passo a palavra então para o professor. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, professores, PEMEX, gestores, convidados, alunos que ficaram. É muito bom estar aqui com vocês, participando desse projeto. 7º encontro de educação preventiva. Eu quero parabenizar os alunos que fizeram aquele ambiente de vivência, os diretores. Ficou fantástico. Os convidados que estiveram por aqui. Quero agradecer também ao professor Salim, o espaço que ele sempre abre para a Coalizão Bragança. E eu quero agradecer você, professor, que está aqui hoje, por ficar aqui durante toda a sua tarde. A gente vai conversar um pouquinho a respeito sobre o tema, que é o tema desse encontro. E eu quero, antes de mais nada, fazer só um comentário básico para todos vocês, principalmente aos professores. Eu acho isso muito engraçado. Eu sou professor também e eu me cuido disso. Quando nós estamos em sala de aula, a primeira coisa que nós reclamamos dos nossos alunos é com conversas paralelas enquanto estamos explicando, com celulares dentro da nossa unidade, dentro da nossa sala de aula. Então eu quero pedir respeitosamente aos professores, aos gestores que estão aqui, por favor, porque a gente quando sai da frente e senta numa cadeira, é natural nós assumirmos o papel de aluno. Nós fazemos aquilo que nós reprovamos, eu tenho um amigo que ele está fazendo pós-graduação em psicopedagogia, uma sala que só tem mulheres, ele é o único homem da sala. E um dia a professora estava conversando e só interagindo, conhecendo as pessoas, perguntou para a sala de aula qual é a maior dificuldade que elas encontram em sala de aula. Todas reclamaram: olha, uma das coisas que mais atrapalham a sala de aula são os benditos dos aparelhos telefônicos. Não se passou uma semana para a professora estar dando aula sozinha, porque todas estavam no celular durante a sua aula. Ou seja, as mesmas professoras, pedagogas que estavam fazendo o curso de pós-graduação reclamando dos alunos, são as mesmas também que fizeram a mesma coisa em sala de aula. Isso é natural, tá? É natural. Eu não sou chato. Embora você fale assim, esse cara aí, professor de filosofia, vai vir aqui na educação de prevenção, falar comigo o que ele tem para nos ensinar, o que a filosofia teria algo para nos ajudar. Eu não estou entendendo esse encontro, onde que está essa junção, algo está meio estranho. Não liga não, eu já fui mais estranho, tem pessoas que falam, Juliano, você é um pouco estranho. Eu já melhorei um pouco mais, eu já fui mais estranho. Eu sei que às vezes eu não fico sozinho nessa, para escolher ser professor só sendo muito estranho, porque hoje quem é que escolhe ser professor? Um ofício maravilhoso, mas que é pouco reconhecido, que é pouco remunerado, que é pouco respeitado. Então somente os loucos pela educação, pela docência que fazem essa opção, e eu, graças a Deus, faço parte desse corpo de loucura. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês hoje, quando nós falamos acerca de educação, na nossa educação preventiva, acerca de prevenção na família, na escola e na comunidade, nós precisamos, antes de mais nada, entender qual o mundo que nós estamos vivendo. Eu prometo ser breve na minha fala, mas eu preciso da tua máxima atenção. Porque eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui, para muitos de vocês, de repente, não pode ser nada de novo. Mas para quem já ouviu, possa ser então reafirmado. E para quem nunca ouviu, ou nunca ouviu, você possa, de alguma forma, levar como ensinamento para a tua escola, para o teu trabalho, para o teu ambiente onde você atua. Nós vivemos num mundo hoje de extremo anacronismo. Por quê? Porque o nosso mundo é uma constante mudança.
E as mudanças que hoje nós experimentamos não são as mesmas mudanças das quais nós experimentamos há 30, há 50 anos atrás. Pelo contrário, cada vez que você acorda pela manhã, o mundo é novo. A tecnologia é nova. As crianças são outras, né? Tudo gira em torno de uma constante mudança numa velocidade do qual nós não damos conta dessa transformação. E a grande pergunta, quando nós estamos falando um tema de prevenção, é como encaixar o tema de prevenção dentro de um contexto que a cada segundo, que a cada dia, que a cada nova turma, que a cada ano, as coisas evoluem e nós muitas vezes não conseguimos acompanhar essa evolução. Eu acho que um sentimento que deve permanecer dentro de nós para acompanharmos essa evolução é o sentimento de insatisfação. Quando eu falo de insatisfação, eu não falo daquilo que você sente quando chega segunda-feira às 5h30 da manhã, quando toca o despertador. Que você vai lembrar, nossa, hoje é segunda, vou ter que ir encarar aquela turma do terceiro C. Aqueles demônios, né? Aqueles crianças medonhas, porque é isso que passa na cabeça dos professores quando eles acordam pela manhã, né? Então, insatisfação é com o seu salário, insatisfação com a tua gestão, insatisfação com a tua diretora, insatisfação com o teu ofício. Eu não estou falando dessa insatisfação que você projeta para fora. Eu estou falando de uma insatisfação com você. Uma insatisfação que deve acompanhar justamente a tua percepção acerca do que você faz, em primeiro lugar. E estando então insatisfeito com você mesmo, como todo bom insatisfeito, ele procura mudar aquilo que é necessário. Somente quando nós estamos insatisfeitos com a gente mesmo é possível nós mudarmos a nossa forma de tratar as questões. E isso é um ponto fundamental quando falamos em termos de prevenção. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos tratando jovens, adolescentes e crianças da mesma maneira que nós tratávamos há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Eu estou falando aqui com praticamente 100% da rede estadual. E eu tive dentro da rede estadual, fiz estágio dentro da rede estadual. Eu cresci numa rede estadual, estudei 11 anos no EMABA. E eu conheço muito bem a rede estadual. É engraçado que quando eu cheguei para fazer o estágio na minha formação, eu conversei com a diretora, eu entrei para a sala de aula com os professores, eu entrei então na sala dos professores, quando bateu o sinal para entrar, eu peguei minha mochila, coloquei no ombro, uma senhora virou para mim e falou assim: você é novo aqui? Eu falei: eu estou fazendo estágio com o professor André. Ah, e o senhor está indo aonde? Eu falei: é que bateu o sinal, estou indo para a sala de aula. Ah, calma. Tem que esperar eles entrar, até a boiada entrar tudo para dentro, né? Tem que aguardar. Eu olhei aquilo e falei: meu Deus do céu, nós como educadores deveríamos ser os primeiros a estar em sala de aula, porque foi isso que eu aprendi. Eu cursei uma faculdade e foi isso que me ensinaram. Durante 11 anos que eu estudei naquela época, quase 25 anos atrás, foi isso que nós aprendemos, era isso que nós víamos. E qual que é a grande questão? Porque nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos parados. Uma pessoa falou assim para mim, dentro de uma rede de escola, ela falou assim: olha, eu estou tranquila, eu estou sossegada. Eu falei: você não vai? Não, estou tranquila já, daqui 7 anos eu vou aposentar. Daqui 7 anos eu vou aposentar, para que correr? Para que pressa? Já está aí, só mais 7. É um tiro de 7, está tudo tranquilo. Aí você percebe o quê? Qual é a visão que nós temos acerca do que nós fazemos? Porque a formação do futuro do Brasil está na minha mão, está na tua mão. A questão da percepção que nós temos a respeito do nosso ofício é muito sério. Nós cobramos dos jovens, nós cobramos dos adolescentes, nós cobramos das crianças, mas a grande pergunta que eu faço é: e o que nós cobramos de nós mesmos? O que você, enquanto professor, cobra de você? Se não pairar esse sentimento de insatisfação própria, nós vamos afundar esse barco que chama educação, esse barco que chama ensino. É claro que o governador não gosta da gente, né? Um bom patrão que é. Mas por conta disso, o que os alunos têm a ver com você?
O que os alunos têm a ver com essa insatisfação com relação ao teu ofício? Então, eu estou falando de uma insatisfação que deve parar comigo, deve começar em mim, para que a minha comunidade, para que a minha escola possa melhorar no que diz respeito à prevenção. Eu devo ser o primeiro a levantar a mão e falar o que nós podemos fazer. Esse tema é muito sério, gente. Não fiquem assustados comigo. É muito sério do que nós estamos tratando, porque nós estamos falando de vidas. Todos os dias pela manhã, quantas vidas passam pela tua mão? Pela tarde, quantas vidas passam pela tua mão? Existem pais que confiam em vocês. Vocês são tutores, vocês são mentores, vocês são orientadores, vocês é o ideal do qual muitos alunos projetam em você. Eu tenho um aluno que vira para mim, ele faz declaração de amores para mim. Fala: professor, como eu gosto de ter aula com o senhor. Eu falei: eu sou casado, viu? Eu falei: eu sei, professor. Nós não estamos tratando aqui de relações homoafetivas. Eu falei: graças a Deus. Mas eu gosto muito de ter aula com o senhor. Eu falei: por quê? Porque quando o senhor entra na sala de aula, a energia é diferente. Quando o senhor entra na sala de aula, o ambiente muda. Um dia eu entrei numa sala de aula, a sala estava espavorado, todo mundo para cima, levantando, reclamando: o professor que saiu daí, e não sei o quê. Eu falei: o que aconteceu? Ah, o professor é isso, o professor é aquilo e tal, não sei o quê e tal. Eu falei: calma. Já falaram? Já. Agora, eu não tenho nada a ver com a minha colega que acabou de sair. Eu acordei às 6 da manhã para poder vir lecionar para vocês, fui dormir às 3 preparando aula para vocês. A gente poderia esquecer a que saiu e vamos nos atentar àquilo que nós podemos fazer aqui hoje comigo? Professor, sobre o que nós vamos falar? Eu falei: vamos falar sobre Platão. Nossa, professor. Eu falei assim: é da hora pra caralho, velho. Vamos embora pra dentro porque vai ser legal. Como que vai ser, professor? Vamos falar sobre o mito da caverna. É mesmo, professor? Eu falei: é o mito da caverna. E comecei a explicar para eles, comecei a brincar com eles, falar na linguagem deles, até porque eu faz parte de um isso. A minha esposa fala para mim: Juliano, você tem que mudar um pouco a sua percepção. Eu falei: meu Deus do céu, vai fazer 7 anos que estou na Fundação Casa, falando com adolescente, indo para biqueira, indo para favela, indo para bairro, conversando, e eu coloco dentro do meu carro, e eu levo para conhecer filho que não conhece. Eu estou dentro da Fundação Casa conversando com eles, então é natural com que eu absorva esse linguajar, e de repente esse é o diferencial que eu consegui absorver para poder conquistar o jovem. Então é natural com que eu uso toda a minha ferramenta para poder lecionar. E quando termina a aula, os alunos falam: professor, como foi legal aprender com o senhor. Nós tivemos um professor de filosofia o ano passado, que ele chegava, colocava um texto na lousa e falava para a gente: faz uma dissertação. Eu falei: caramba, o meu professor passou por aqui? Nossa, porque isso era 25 anos atrás. Qual que era o nome dele? Por quê? Porque o professor de filosofia antigamente colocava um texto na lousa e falava assim: ó, faz a dissertação. Eu falava: o senhor não vai explicar a porra da dissertação? Ele falava: não. Eu falei: como o senhor quer que a gente faça? Faz a dissertação, toma nano, se não fizer, toma 0. Eu falei: então dá 0 então, pô. Não é? Porque não explicava. E hoje não, eu faço questão de falar: eu vou ser um professor diferente. Não é porque o meu professor era um bosta, não sabe explicar, que eu preciso ser um bosta também. Eu tenho que ser algo diferente. Foi por isso que eu fiz a grande escolha: ser professor de filosofia. Fazer dessa disciplina que é tão odiada por tantos, ser amada por muitos, ou pelos poucos que passarem pelas minhas mãos. Então, veja, a insatisfação tem que permear o nosso caminho. Nós temos que ser professores, nós temos que ser diretores, nós temos que ser mediadores que se preocupam todos os dias quando chegam pela manhã para falar: o que hoje eu posso fazer de diferente? O que hoje aquela pessoa, aquela aluna, aquela criança, aquele adolescente que deu tanto trabalho, no que nós podemos atendê-lo na sua necessidade? Eu tenho um aluno, meu Deus do céu, toda sala de aula tem um aluno, né? Toda sala de aula tem um André, toda sala de aula tem um João Luiz, toda sala de aula tem um João Pedro, toda sala de aula, porque aluno é caricato, né? E é muito interessante isso. A gente passa por diversas salas de aula, mas todas. Você vai do ensino médio ao fundamental, você entra não pense que dar aula também na universidade, para quem dá aqui, muda muita coisa. É a mesma porcaria. O aluno que sai do ensino médio é que vai para a universidade. Sempre tem essas questões, né? Então quando você chega lá, e um dia eu tive um problema com esse aluno, eu saí daquela sala frustrado. Até às 3 da manhã, preparando aula para essa sala, não consegui dar por conta da desgraça do Pedro.
Amanhã eu volto nessa sala para a aula de sociologia. Eu vou chamar ele para trocar uma ideia. Pedro, chega aí. Fala, professor. Eles me chamam de Zica. Fala, Zica. Eu falo, então, Zica, é o seguinte, João. Não tá dando, velho. Na sala de aula, ou é você, ou é eu. Por quê, professor? Eu falei, então, eu canso a minha vida de poder trazer uma aula, algo novo para vocês. E você atrapalha a minha aula, amigão. Tá difícil. Eu não quero ser chato em colocar você para fora, não quero ser chato em chamar a diretora, eu acho que isso é desnecessário, até porque nós estamos adultos, estou falando com um adolescente quase aí de 17 anos, nós podemos resolver. Você gosta de ser tratado como criança? Não, senhor. Eu falei, então vamos tratar como adulto, então você não acha que já tem um pouquinho de pelinho aí eu estou falando pelinho na barba, né? Não tem um pouquinho de pelinho na cara e tal? Então vamos, por favor, vamos honrar esse negocinho que está começando a nascer aí, dá pra gente, não, professor, quando eu me exaltar, o senhor me ajuda? Eu falei, claro. E até hoje ele é um dos alunos que menos me dão trabalho em sala de aula. Tudo uma questão de diálogo. Mas por que isso é possível? Quando nós, ao invés de reclamarmos e transferirmos responsabilidade, assumimos o papel que é meu, assumimos o papel que é seu. Essa é a grande diferença. E a pergunta que eu quero, para nós iniciarmos a nossa reflexão, porque daqui eu só fiz uma introdução, é perguntar para vocês: você está disposto a fazer o teu papel enquanto gestor? Enquanto professor? Aliás, por que você escolheu esse ofício? Eu estava dando palestra na Taiko esses dias atrás, e eu falei para os funcionários da Taiko, estava dando aula para eles de filosofia para os profissionais da Taiko. Eu falei para eles, olha, está falando sobre felicidade, alegria, Platão, Aristóteles, coisa da hora, energia, Spinoza, né? Encontros de energia, que quando nós encontramos com o mundo, aumenta nossas potências. E eu falei para eles, deixa eu fazer uma pergunta, vocês estão felizes de trabalhar aqui? O grilo cantou na sala. Cri, cri, cri. Falei, pois então troquem de empresa. Mandem o diretor, o gerente às favas. Vá fazer o que você gosta, porque você está aqui por conta do dinheiro. Você é um desgraçado, você é um infeliz. Infeliz é aquele que acorda de manhã e vai em busca apenas de um salário. Infeliz é aquele que trabalha em algo que não gosta apenas por conta da cifra. Essa pessoa é infeliz. Se você escolheu a profissão de professor, que eu nem chamo de profissão, eu chamo de dom, de dádiva, de talento, abraça esse ofício que é o teu. O dinheiro a gente resolve depois fazendo greve. Mas faça o teu papel na sala de aula, na escola que atua. Pô, Albert Einstein falou uma frase que eu acho extremamente interessante. Tolice é fazer as coisas sempre do mesmo modo, esperando resultados diferentes. Como você está gerindo a tua escola? Como você está tratando a questão da gestão escolar, que é a tua comunidade escolar? Como você está cuidando dessa questão? Nós estamos falando de prevenção, as drogas invadiram as escolas. A questão do sexo desvairado invadiu as escolas. O celular hoje é algo destrutivo nas escolas. Alunas engravidando e se evadindo da escola por conta da gravidez, porque tem que trabalhar ou tem que cuidar do filho. O mundo está em constante mudança. Mas como que você está tratando essa questão? Porque se o mundo está mudando e você está parado, lamento, você está velho para o ofício que você está exercendo. E a questão não é envelhecer. Eu posso ser idoso na idade e não ser velho. Tanto quanto eu posso ser novo na idade e ser um velho rabugento. Por quê? Porque quando nós encontramos novos desafios, quando nós encontramos novas dificuldades na nossa comunidade, como é que nós resolvemos? Porque o senhor não conhece os alunos que eu tenho lá comigo. Falei, como que você trata eles? Sabe, professor, os alunos de hoje não são como ontem. Ah, é? É agora que você percebeu que os alunos de hoje não são de ontem? É claro que não são de ontem. Os de ontem se formaram. Os de hoje é outra turma, é outra geração. Não, mas é que antigamente, desculpa, você está parecendo um museu, querida. Quem vive do passado é museu. Nós temos que olhar para o passado e aprender do passado tudo aquilo que é muito bom. Tudo aquilo que foi como proveito para nós, nós temos que trazer para o nosso presente. Nós não devemos esquecer que o mundo está em constante mudança.
que o mundo está em transformação. E a criança de hoje, com certeza, não é a criança de ontem. Eu vou te fazer uma pergunta. Já que você identificou que a criança de hoje não é a de ontem, por que você trata ele da mesma coisa, da mesma forma que você tratava há 5 anos atrás? Por que você trata eles da mesma forma que você tratava há 10 anos atrás? Porque é isso que nós percebemos. Nós estamos percebendo um mundo de evolução, um mundo de mudança, porém, a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de educar, a nossa gestão é uma gestão engessada, uma gestão envolocada, enclausurada, encaixotada, porque você fala assim, não, mas foi assim que eu aprendi. Não, mas foi assim que me ensinaram. Não, porque aqui as coisas funcionam assim. Peraí, você não é animal, um gato, um cachorro. Gato e cachorro é que é assim, e só pode ser assim. Essa é a grande diferença da gente, que nos diferencia dos animais. Por quê? Os animais vivem da única forma que podiam viver. Quem nos explica isso é Rousseau. Se tem professor de história aqui, vai lembrar desse homem, chamado Jean-Jacques Rousseau. O que ele fala? Ele fala que o que nos diferencia dos animais é que nós somos seres capazes da escolha. E os animais? Os animais não. Já percebeu que o gato, o teu gato, gato irritante, eu odeio gatos, animal medonho, não gosta de carinho, folgado, quando você senta no sofá e se é o lugar dele, ele faz você sair ainda. Você percebeu que de manhã, ele não está preocupado com o que ele vai comer na hora do almoço? Você percebeu que ele não tem preocupação, inclusive com a morte? Ele não sabe que ele vai morrer. Nós somos o único animal na terra que somos mortais. Por quê? Porque nós sabemos que vamos morrer. Se ninguém te contou, eu estou falando, você vai morrer. Viu? Você chega lá. E o teu animal? O gatinho? O gatinho não está nem aí. Rousseau fala isso, exemplo de Rousseau. Desigualdade social, do livro de Rousseau, ele vai falar que nos diferencia é o gato. Por quê? Gato, ele é gato, ele vive como gato, quando ele nasce como gato, ele não tem nenhuma crise existencial de vontade de ser cachorro, porque gato é gato, não é? Gato é gato, gato gateia, não é? Vive numa crise. Ele só faz aquilo que está cadastrado na natureza dele, é o que diz Rousseau. Por quê? Pega um gato, você que tem gato em casa, já que você não tem animais melhores, serve esse mesmo. Pega o gato, coloca no pratinho dele um pouquinho de alpiste para você ver. Quando bater a fome, ele vai chegar no potinho, ele vai olhar e vai sair. Por quê? O alpiste não faz parte do cardápio. O alpiste não faz parte da natureza. Não está arrolado no instinto dele que ele deve comer alpiste. Ele só come ração, aquilo que é dele, na natureza dele. A mesma coisa, o pombo é o que diz Rousseau, mas e nós? Nossa, a gente mata a pau o alpiste. Na fome a gente come alpiste, chama de linhaça, fala que faz bem pro intestino, né? A gente come, e se a fome apertar um pouco mais, a gente mata o gato, come o pombo, come tudo. O ser humano, nossa, ele vai além da sua natureza. Pega um bebê de gato, põe no chão, põe na frente um potinho de leite, pega um bebê humano, põe no chão e põe na frente um potinho de leite para você ver. O gatinho vai ir e vai beber. E o ser humano, o bebezinho, coitado, se largar ali morre de fome. Por quê? Porque a natureza do ser humano não dá conta. E do animal, nossa, ele vai, ele bebe o leite, ele cresce como gato. Nós somos diferentes. E aí que é a grande questão, meu querido e minha querida. Se somos diferentes, se somos dotados da capacidade de mudança, da percepção, da razão, que nós criamos, nós empreendemos, nós gerimos, nós criamos resultados e situações para condições de vida das quais nós nunca vivemos antes. Nós somos os seres espetaculares da criação. Por que nós temos que viver unicamente da única forma conforme nós nos formamos? Nós aprendemos, tem que ser assim, quadradinho e tal, não sei o quê. Eu tenho 30 anos, 25 anos, 10 anos de ofício fazendo a mesma coisa. Não é à toa que a tua grande reclamação é: os alunos mudaram. É claro que mudaram. Nosso tema é sobre prevenção. Professor, prevenção do quê? Prevenção às drogas, prevenção à gravidez na adolescência, prevenção de evasão escolar, prevenção do sexo seguro,
da AIDS, né? Prevenção à AIDS, HIV, ou seja, nós estamos falando sobre prevenção. E a grande questão é, o que nós estamos falando, o que estamos fazendo acerca de prevenção dentro do nosso contexto? Do contexto que é o meu, do contexto que é o seu, o que nós estamos fazendo? Professor, eu vim aqui porque me falaram que ia ter uma palestra acerca da prevenção e eu achei que o senhor podia dar algumas respostas para nós. Quem foi que disse? Eu não tenho aqui respostas prontas para dar a vocês. Eu não sou guru, sou professor. Guru é que tem respostas prontas. 10 passos para fazer isso, 10 passos para fazer aquilo, 5 princípios, né? Você já comprou livro assim? Né? Como fazer do aluno medonho um aluno anjinho, como fazer do diabinho da tua sala de aula 10 passos para transformar o diabinho em anjo, né? Tem isso, tudo coisa importada dos Yankees, dos americanos, porque nós amamos comprar coisas importadas. É como se ele que está lá em cima soubesse do nosso contexto, né? Eu acho isso fantástico. Aula nota 10, né? Você vai ler a desgraça do livro, você vê lá, não, tem que ter estratégias e tal. Foi assistir um vídeo e falou, meu Deus do céu, que escola que é essa, velho? Que dentro do meu contexto não tem como se aplicar isso aí. Quem é que deve se preocupar com a nossa escola, com a sua escola, com a minha escola? É eu, é você. Se estamos falando sobre prevenção, o que significa a palavra prevenção? O Aurélio dá a resposta de que prevenção é um conjunto de medidas ou preparação antecipada de algo que visa prevenir o mal. É um conjunto de medidas que visa prevenir o mal, né? E a pergunta, claro, sobre prevenção, então, uma vez que nós estamos e nós amamos transferir responsabilidades, é, professor, então, sobre prevenção, de quem que é a responsabilidade? É da diretora, né? Fala que sim, fala que sim, fala que sim, fala que sim. Fala. É dos PEMECs, né? É deles que é a responsabilidade sobre prevenção, não é? É eles que têm que trazer inovação, né? Eu sou, afinal de contas, sou professor de história, eu entro, falo sobre história, Revolução Francesa, eu falo sobre Diaba 4 e tal, não sei o quê, ou seja, eu não tenho que me envolver com prevenção. Prevenção é coisa deles, eu só entro para... Quem falou? Prevenção é coisa nossa. Prevenção é coisa minha. Prevenção é coisa tua. Se nós estamos falando sobre prevenção na família, uma pena não termos pais hoje aqui. Se nós estamos falando sobre prevenção na escola, estamos falando sobre prevenção na comunidade, rapidinho, vamos ter um pouquinho essas três. O que seria família, escola e comunidade? Família é a célula máter da sociedade. Família é o ponto de partida de todos os relacionamentos. Família é a economia sociocomportamental ideal. Família, não existe outro como ela, que se compare a ela, porque a família é a oficina modeladora do caráter. Família, o que nós aprendemos em família, na convivência do lar, permanece para toda a vida. É um espaço para o crescimento pessoal e coletivo. O que seria a família? Família é nela que está a força e a potência da sociedade. Ela é a pedra angular de uma sociedade. Nenhuma civilização subsistiu, sobreviveu à sua dissolução. Você acaba com a família, você acaba com uma sociedade. Quando você investe na família, você constrói uma sociedade. Família é o centro de promoção e laboratório do desenvolvimento cultural, social e humano pela sua própria vocação. É o primeiro encontro que nós temos com o mundo é a nossa família. Família é a nossa mini comunidade. E a escola? O que seria a escola então? A escola é o ambiente onde o jovem passa uma grande parte do seu tempo, aproximadamente cerca de 11 anos, né? Desde o ginásio, do inicial, G1, G2, G4, G5, hoje daqui a pouco está G10, 11, né? Fundamental 1, 2, ensino médio, depois ensino superior. A escola é um ambiente onde o adolescente ele passa todos os processos de transição, onde a referência deles, os heróis deles, são tanto dentro de casa, na família, quanto os professores. E você tem que acompanhar isso. Um dia, uma questão de experiência, eu fui dar aula de filosofia para o segundo ano do Fundamental 1. Todos catatauzinhos assim. Minha esposa falou, você é louco mesmo. Se ensino médio é meio assim, imagina. E eu estava lá falando sobre valores paternos. Fala qual é a percepção que você tem acerca do pai, trabalhando a questão da vivência familiar. E uma aluninha levantou a mão com o olho cheio de lágrimas e falou assim, meu pai me odeia, professor. Eu falei, nossa. Por que, minha querida? Minha mãe disse que ele me odeia, que ele prefere a namorada dele. Prefere sair com a namorada dele em vez de vir comigo
me pegar no final de semana, ele prefere ficar com ela, foi o que minha mãe disse, e ela abriu a boca a chorar. Falei, meu Deus do céu, eu não sou pedagogo, eu sou filósofo, dou aula de filosofia, como que eu trato? Não sabia se eu carregava, se eu beijava, se eu não sabia o que eu fazia com aquela criança, chamei a professora. Professora Ana, por favor, me ajuda, socorre, não sei o que eu faço. Veja que é na escola que ela compartilha a sua vivência, até a vivência da família, com os seus problemas, com as suas dificuldades. E aí que é a grande questão, você, professor, na sala de aula, qual é o teu olhar para esse aluno que está gritando para você muitas vezes uma dificuldade dentro de casa? Nós abraçamos essa criança, levamos para a diretoria e, claro, chamamos a mãe para conversar e orientamos a mãe, porque ela está fazendo um trabalho de alienação parental. Então, agora, a escola também, ele é o lugar onde fazemos escolarização. A escola não é o local onde fazemos educação. Educação é responsabilidade da família. Nós colaboramos com a formação educacional da criança e do adolescente, fazendo escolarização. Essa é a diferença. Professor, outro dia numa reunião, uma mãe falou para mim, professor, por favor, me ajuda. Eu falei, claro, minha querida, pode falar. Eu não sei o que eu faço com o meu filho. Eu falei, nossa, se você não sabe, estando com ele já há 16 anos, o que é que eu faço o quê? Estando com ele há 1 ano. Você é pai, você é mãe. Não, mas o senhor não pode me dar uma luz? Eu falei, meu Deus do céu, vamos ver se eu posso te ajudar. Do que se trata? Ela me contou o problema. Orientei da melhor forma possível, mas falei para ela, a responsabilidade é tua, não é nossa. Aqui da escola, nós podemos te auxiliar, nós podemos te orientar e podemos orientar o teu filho, mas a responsabilidade de tomar decisões e impor limites, além da escola, do ambiente escolar, você tem que colaborar na tua casa. Se você não fizer o teu lá, vai prejudicar o nosso aqui. O nosso aqui, estamos nos esforçando para fazer, mas nós precisamos que você faça a tua parte. Esse é o papel da escola. E a outra é a comunidade. O que seria a comunidade? Comunidade é um espaço onde todas as pessoas e de todos os lugares convivem, vivem. Pode ser que a comunidade é um grupo de humanos que partilham todos os tipos de experiências e tudo aquilo que é comum. A família é uma microcomunidade, a escola é uma microcomunidade, a sociedade é uma macrocomunidade, o nosso país federal, enquanto entidade federal, é uma macrocomunidade. Nós vivemos em comunidade. Nós somos homens políticos, ou animal político, como diria Aristóteles. Nascemos para viver em comunidade. E se nós vivemos em comunidade, como determinar a nossa convivência? Como regrar a nossa convivência? Como determinar uma ação, uma atitude, uma visão? Estabelecer princípios de prevenção na educação, com relação às drogas, com relação à gravidez na adolescência, a orientação sexual de uma forma estritamente não ideológica, mas a orientação enquanto realmente perspectivas de preocupação com a questão da saúde, porque é o que tem de mais de ausência nas escolas. Recursos nós temos, mas nos faltam muitas vezes recursos humanos, capacitados para fazer isso. Esse é o ambiente da comunidade. Uma vez que nós conhecemos então o que é família, escola e comunidade, de quem que é a responsabilidade então a respeito da prevenção? De quem que é? Quem é que deve dar respostas? É os pais? É a escola? Ou é a comunidade? Quem é que deve levantar a mão e falar, vai ser assim? É o professor Salim? Aqui na diretoria? Que não tem a experiência da vivência dentro da tua comunidade escolar? Que não conhece com um sentimento extremamente forte pela convivência cotidiana, como você conhece os teus alunos? Seria os coordenadores da ADE os responsáveis para dizer para você como deve ocorrer a prevenção na sua escola? Perceba que nós estamos aqui no centro da questão ética. E o que é ética? Já que eu sou professor de filosofia, vamos lá. Ética é a arte da convivência. Ética, dizia um professor da USP, Clóvis, que é a inteligência colocada a serviço da convivência compartilhada. Olha que definição linda. Ética é a inteligência
colocada a serviço da convivência compartilhada. Por que eu estou falando acerca de ética? Ora, nós já falamos aqui, se nós não somos animais, nós somos gato, não somos sapo, não somos girafa, né? Eles que estão na natureza e vivem da única forma que poderiam ser, como formiga. Já viu no formigueiro? Como que é? Formigueiro, o jeito que é hoje, é o mesmo jeito que era 30 anos atrás, 50 anos atrás, na época do Império Romano, o formigueiro funcionava do mesmo jeito. Ele é regrado pela natureza. No formigueiro você tem aqueles que têm a capacitação da sua própria natureza para trabalhar, são as cortadeiras de folhas, aquelas que servem para carregar e aquelas que não fazem nada, que fica dentro cuidando de larvinha e tal, e tem a rainha, claro, né? Não faz nada. Como às vezes parece um pouco a nossa sociedade, tem gente que não faz nada, tem gente que trabalha pra caramba e tem gente que não faz porra nenhuma, né? Parece muito aquilo que a gente, dentro do nosso contexto. Às vezes na escola a gente fala isso, nossa, eu estou me ralando de trabalhar, mas tem professor que não faz nada, que caramba e tal. Mas no formigueiro, aquelas coisas, aquela forma, aquela relação não muda. Deixa eu fazer uma pergunta para você, meu querido e minha querida, professor, pesquisador, aluno. Qual foi o dia que você viu um conjunto de formigas levantar uma bandeira de revolução, né? Camisetas do Che Guevara? Nós estamos trabalhando, né, o movimento dos operários, né, movimento do proletariado do formigário, nós, né, para mudar um pouco o nome, né, nós não queremos ser mais carregadoras, queremos ser cortadeiras. Afinal de contas, a nossa natureza dá conta disso, nós queremos mudar, nós não aceitamos mais carregar, é muito pesado, essas formiguinhas vai lá, sobe, corta, e nós aqui fica carregando peso. Vou fazer uma pergunta, qual foi o dia que você viu isso? Qual foi o dia que você viu alguém com a bandeirinha do MST, da CUT? Qual foi o dia com a bandeira vermelha que você viu? Né? Nunca! Por quê? Porque lá a convivência só pode ser daquela forma. E entre nós? A convivência precisa ser só de uma única forma? Não. A convivência pode ser diferente. E quando nós falamos acerca de prevenção, nós estamos falando justamente de algo que é fundamental para as nossas vidas, para a nossa comunidade escolar, para as famílias que participam e usufruem do nosso ambiente escolar. Que quando você faz, nós vimos aqui no relato dos vídeos, a carta de uma mãe, de um aluno de 7º ano, agradecendo pela palestra de prevenção que teve na escola dela. Ou seja, a informação que o aluno teve na sala de aula, no ambiente escolar, ele levou para onde? Para dentro de casa. É assim. Ora, não se engane, meu querido, tudo que acontece na sala de aula, no ambiente escolar, é o que ele leva para dentro de casa, é o que ele leva para a vida dele. Então por que não aproveitarmos essa convivência que é a nossa, para sentarmos eticamente, já que a ética é a arte da convivência, pegarmos a nossa convivência, sentarmos e falarmos o que nós queremos fazer da nossa comunidade? É claro que você me pergunta, mas professor, quando fizermos a reunião, nós chegamos lá, é só os PMECs que falam, é só a diretora que fala, deve ser assim? Se a convivência é a nossa, não é dos PMECs? Se a convivência é a nossa, não é dos diretores? Se a convivência é a nossa, é de todos que ali convivem? Então quem deve falar? É nós, velho. Certo? É nós, é você, sou eu que deve sentar na mesa e levantar a mão. Tenha a coragem de levantar a mão. Quantas coisas, quantas frustrações, quantos antiolíticos você evitaria de ter tomado se você levantasse a mão para falar? Quantos remédios antidepressivos você teria evitado de tomar se você levantasse a mão para falar? Porque a gente é assim, a gente aceita que os outros falem, que os outros falem, que os outros falem. E a gente fala muitas vezes, aqui nós não temos nem oportunidade para falar. Eu faço uma pergunta sempre, você levantou a mão? Mas aqui só é assim. Mas você já falou, você já trouxe alguma ideia? Você já colaborou com algo? Porque o que tem que neguinho para reclamar também é os montes, tem os baldes. Mas o que falta é gente para levantar a mão, para falar, olha, eu tenho uma ideia, não sei se é boa, eu quero trazer aqui para a nossa convivência, para a nossa mesa, para a nossa roda. Eu penso que no que diz respeito a drogas, no que diz respeito aos meninos que estão traficando na porta da escola,
Nós poderíamos fazer isso, isso e isso. Por favor, meus pares, o que nós podemos fazer e o que os senhores acham? Ninguém vai morrer se você fizer isso. Você não vai ter um ataque cardíaco, a não ser que você seja cardíaco. Mas levante a mão. É claro que escolher algo, determinar a nossa convivência, porque ética demanda de valores, de princípios para determinar a nossa convivência, e esses valores, esses princípios demandam de escolhas que nós temos que fazer. E escolher não é fácil. O que é escolher? O Aurélio define escolha como identificação da alternativa de maior valor. E aí eu faço uma pergunta: como definir os valores? Como conseguir identificar quais das alternativas para a nossa comunidade, para a nossa escola, no que diz respeito à prevenção, no que diz respeito às drogas, no que diz respeito à gravidez da adolescência, no que diz respeito à evasão escolar, no que diz respeito à agressividade, às brigas que estamos enfrentando dentro do nosso espaço escolar. Quais são as escolhas? Quais são os critérios? Quais são os valores, os princípios que vamos estabelecer? Como escolher dentre tantas ideias? É difícil. Mas esse é o desafio. É aqui que mora o segredo da convivência. É de ter a percepção, a capacidade de escolher num grupo, num colegiado, que é o termo que a gente sempre usa, aquelas que para nós agradam o maior número de pessoas. E dentro da nossa perspectiva definem caminhos que aos nossos olhos, uma vez discutidos, uma vez compartilhados, chegamos a uma única conclusão. Essa questão, essa escolha, essa definição, assim, 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 vai ser a melhor coisa a ser feita. Vamos tentar? Vamos. E aí o que nós fazemos depois de nós escolhermos? Levantamos e vamos cada um fazer o seu. O professor na sala de aula, os PMECs com o auxílio dos alunos, diretores, gestores, o intermediário que precisa ser feito, cada um cumprindo o seu. Isso é ética. Qual que é a grande dificuldade que nós temos? É que os valores são muitos e complexos entre si, contraditórios entre si. Escolher entre o bom e bom é fácil. Não é? Perdão, escolher entre o bom e o ruim é fácil. Mas escolher entre o bom e bom, e escolher entre o ruim e o ruim, das alternativas que você recebe, essas escolhas não são fáceis de fazer. É claro que aí a angústia pairará. A vida é angustiante. Por que a vida é angustiante? Porque desde o momento que você acorda pela manhã, você tem durante o seu dia 360 graus de oportunidades para fazer o seu trabalho. E como escolher um caminho de prevenção? Quando você escolhe uma e define um único caminho, você lança fora um monte de possibilidades que você nunca vai saber se dariam certo ou não, porque vidas que você não viveu, porque escolher não é fácil. E para finalizar, eu quero falar para vocês o seguinte: se o mundo é uma constante transformação, é um constante devir, é um constante vir a ser a cada dia, nós devemos estar abertos para enfrentar os problemas que nós não tínhamos ontem. Quando a gente fala de prevenção, eu não tenho aqui cartilhas para te dar, eu não tenho aqui regras para falar para você o que você deve fazer na tua escola. Eu não tenho aqui os caminhos, os 10 passos acerca de prevenção na gravidez da adolescência, sobre drogas, sobre evasão e isso e aquilo, para que você possa voltar para a tua escola e cumprir essa tabela, porque vida não parte de tabela. O que eu tenho aqui é uma provocação filosófica de fazer com que você entenda que a responsabilidade acerca desse tema é teu, é da tua comunidade. Então você, gestor, eu aconselho você a retornar para a tua escola. Faça uma reunião com os seus professores. Faça uma reunião com aqueles que trabalham com você na tua escola. Ouça o que eles têm a dizer. Dê a eles a oportunidade de falar. Vocês que trabalham nas escolas, falem. Porque só assim nós encontraremos alternativas e caminhos. Porque, me desculpa, meu querido e minha querida, a diretora, o diretor não tem a resposta para tudo. Ele precisa de auxílio também. Ele precisa de ideias.
ele precisa de dicas, ele precisa também de alternativas. Vocês, alunos que estão aqui, que fazem parte do Grêmio, colaborem, participam, é vocês que convivem. Se vocês estão vendo algo na escola entre os alunos, porque vocês convivem muito mais com os professores no ambiente escolar, tragam aos professores aquilo que deve ser mudado, tragam sugestões, e definindo o caminho, coloquem em prática. Professor, se não der certo, muda. A vida não precisa ser fixa. Se a vida é complexa e a cada dia ela muda, mude também as alternativas, mude também as estratégias. Ora, o que eu tenho para falar para nós hoje à tarde é justamente de despertar em você um questionamento. O que eu posso fazer na comunidade que é a minha, na escola que é a minha e na família que é a minha, porque vocês também são pais, a respeito de prevenção? Como nós podemos colaborar? Nós da Coalizão Bragança, nós também não temos respostas prontas a dar a vocês. Nós estamos mensalmente sentando para conversar, convidando os jovens, convidando setores diferentes da sociedade, convidando representantes para participar, de modo que todos possam falar, de modo que nós possamos traçar um caminho, uma vez que nós, na nossa convivência, identificamos na nossa comunidade chamada Bragança Paulista as dificuldades que são as nossas, e quais são os caminhos que nós deveremos fazer para tratar dos problemas que são os nossos. E nós também não sabemos as respostas, estamos atrás delas ainda. A mesma coisa você, na tua escola e no teu ambiente de trabalho. A escola, a família e a comunidade se coloca como um único espaço legítimo de propor essa revolução. Qual a revolução? Essa revolução de mudança de mente. Se não começar com a gente, se não começar comigo enquanto professor, com você enquanto professor, essa revolução de mente, não espere milagre do teu aluno. Tem que começar com a gente. Para que a partir de nós, a gente possa contagiar os alunos. Porque o dia que eu chego de manhã na sala de aula, bom dia, abri a apostila aí, página 32, quiser aprender, aprende, quiser ficar sentado, dorme, põe fone de ouvido, fica tranquilo. Quem é que vai querer ouvir a minha aula? Quem é que vai estar disposto a ficar 1 hora me ouvindo falar? O mito da caverna em Aristóteles, em Platão, significa o dualismo platônico, mundo inteligível, mundo sensível. Até eu durmo. Até eu odiaria assistir uma aula assim. Sabe qual a pergunta que eu faço para mim mesmo todos os dias? Se eu sentasse na sala de aula para assistir a minha aula, que nota eu me daria? Se eu tivesse que ouvir a minha própria aula, que nota eu me daria? 10? 8? Ou 4? Então, seja capaz de avaliar a você mesmo. Seja capaz de olhar para o seu contexto e definir eticamente qual é a convivência a ser seguido por vocês na sua comunidade. O espaço familiar na nossa sociedade não é garantidor de uma formação adequada de convivência. Estamos vendo famílias desgraçadas, famílias de violência, crianças que são vítimas de violência. Então ela não é o ideal, o referencial. Muitos dos nossos lares, as crianças aprendem a desdenhar da convivência em proveito de vantagens próprias. É no ambiente familiar que ela aprende a mentir, é no ambiente familiar que ela aprende a trapacear, no ambiente familiar que ela aprende a disputa pelo melhor e maior pedaço de bife da mesa, o melhor pedaço de frango. É no ambiente familiar que começam as disputas. Na escola, nós lidamos com profissionais, dentro do nosso contexto, isso é uma realidade inegável, que estão muitas vezes desmotivados e desesperançados,
Nós devemos mudar o nosso conceito. Nós devemos ter esperança, mas não do verbo esperar, mas como dizia o grande Paulo Freire, do verbo esperançar. Porque nós às vezes temos esperança do verbo esperar. Espero que um dia mude. Espero que um dia tudo se resolva. Espero que um dia a diretora... Isso é espera, não é esperança. Nós devemos ter esperança do verbo esperançar, de uma utopia, que é o agora não de Thomas More, e não algo de lugar nenhum, mas é uma utopia, onde nós vemos uma sociedade, uma escola ideal, e você projetar uma convivência ideal, e lutar para que você alcance esse ideal. Nós devemos ser utópicos. Eu sonho com uma sociedade sem drogas. Eu sonho com uma escola onde todos os professores, quando saem da sua sala de aula, saiam aplaudidos pelos alunos. Eu sonho quando eu chegar num ambiente de professores e ao sentar na mesa, não ficar ouvindo reclamações de alunos. Eu sonho com esse espaço. Eu vivo isso? É claro que não. Como você. Mas ela é uma utopia que eu luto para alcançar. Mas e o seu colega, professor? Dane-se se ele não quer. Eu quero fazer da minha aula a melhor. Eu quero fazer do tempo que meus alunos têm comigo um melhor tempo. Eu quero fazer da minha convivência a melhor possível. Então seja sonhador. Creia na utopia. Professor, só poderia ser pessoa de filosofia mesmo. Se não for assim, meu irmão, nós estamos fadados ao fracasso. Eu não quero estar nesse navio quando ele afundar, porque se ele afundar, eu já coloquei no mar um bote, e com certeza vou resgatar muitos para pôr nesse bote, porque eu quero, ainda quando todos dizem que não, eu quero dizer que ainda é possível. É possível ensinar de uma maneira agradável. É possível conviver de uma maneira melhor. É possível a gente viver de uma forma diferente. Não era outra a pretensão para o nosso encontro de hoje, senão fazer vocês refletirem. É o seguinte: como está a convivência no teu ambiente de trabalho, no teu ambiente escolar, na tua comunidade, na comunidade que é a tua. Eu não sei como está lá, não sei como é as relações, mas vai aí um grande desafio, e aí uma grande, de repente, oportunidade, depois de quase uma hora de provocação, que você está querendo me esganar. Voltar para casa hoje e falar: aquele professorzinho forgado, acho que ele tem razão. Não gostei de quase nada que ele falou, mas uma coisa é verdade: a gente precisa mudar. E essa responsabilidade é minha, está nas minhas costas, está nas tuas costas. E o que nós podemos fazer para mudar a nossa geração? Professor, essa geração está perdida. Essa geração perdida está na minha e na tua mão. O que nós estamos fazendo com essa geração? Sendo que nós mesmos já afirmamos: ela está perdida. Fala isso não. Chame para conversar. Dialogue. O diálogo é a melhor ferramenta para uma boa convivência. E o diálogo é o melhor caminho para a prevenção. Seja na família, seja na escola, seja na comunidade. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade, se Deus permitir. Agradecemos o professor Juliano e pedimos que o professor Josafá venha fazer uma singela homenagem para o nosso convidado. Antes ainda, né? Parece que temos tempo. Vamos abrir aí para perguntas. Quem sabe alguém gostaria de fazer alguma colocação, né? O professor Juliano está aqui.
Eu, como foi avisado, eu trabalho junto com a Coalizão. No que respeita à prevenção de drogas, eu tenho uma experiência, antes até de me formar, eu trabalhei como diretor administrativo de uma clínica psiquiátrica IAD. Durante 5 anos eu tive com um amigo uma comunidade terapêutica de prevenção às drogas, de reabilitação, perdão, onde nós trabalhamos, e na nossa comunidade o índice de recuperação era de aproximadamente 70%. O índice acima até daquilo que nós vemos no Brasil. Nós fechamos por questões financeiras mesmo, mas passou cerca de 350 pessoas na nossa comunidade durante esses 5 anos, dos quais cerca de 70% estão hoje limpos. Nós podemos ver famílias sendo reestruturadas, nós podemos ver pessoas que chegaram separadas e na nossa comunidade reatarem um casamento, filhos dos quais os pais há tantos anos não tinham mais contato porque estavam na Cracolândia, e nós resgatamos os valores, resgatamos a família e hoje convivem com a família. Eu trabalhei durante esse tempo com diversas pessoas, inclusive pessoas que tinham contato com o crime, pessoas que era o afiliado do Sombra, que é o fundador dessa facção que comanda São Paulo, e é legal ter ele na comunidade porque vira e mexe, ele queria arrancar a cabeça das pessoas, né? Era muito legal lidar, é legal. Juliano, eu tô morrendo de vontade de arrancar a cabeça de fulano. Nossa, velho, é tão legal acordar, de chegar de manhã para trabalhar e essa experiência, essa notícia, assim, né? Mas nós conseguimos, trabalhar para que ele realmente se reabilitasse. 3 meses depois, aquele que estava querendo arrancar a cabeça, ele estava abraçando, beijando, convivendo, dormindo no mesmo quarto, porque eu fazia isso de propósito, né? É o risco que eu corria, me colocar para dormir no mesmo quarto, principalmente se tinham conflitos. Então, eu tenho um pouco de experiência no que diz respeito à prevenção às drogas, motivo pelo qual eu tive o grande desejo de participar da coalizão, convidado pela Marceline, e hoje nós estamos já quase, durante esse ano de 2014 inteiro, trabalhando juntos na formação e estruturação da coalizão Bragança. Nós queremos abrir para perguntas, quem tiver compartilhar uma experiência a partir daquilo que foi falado aqui, ou da sua escola, do seu espaço, quiser compartilhar com os companheiros, de repente está numa comunidade diferente e gostaria de compartilhar uma experiência que está sendo positiva dentro do seu contexto, nós estamos abertos a estar respondendo, estar compartilhando e dar voz a você que quer nos dar a honra da tua fala. Ok? Eu acho delicado nesse tema de prevenção, quando você vai conversar com as pessoas, porque é um pouco aquilo que você falou, escolher entre o ruim e o ruim e, assim, você trabalhar com a liberdade das pessoas, né? E muitas vezes elas escolhem, elas querem aquilo e você tem que ser delicado para não interferir muito na liberdade de escolha das pessoas, né? Queria que você falasse um pouquinho disso, como abordar isso. Sim. Quando você já tem na escola a questão do usuário, eu estou falando aí uma experiência pessoal, eu quero até apresentar essa questão da coalizão, tá, Marceline? Não estou falando aqui agora como representando uma coalizão, tá? Como professor Juliano, experiência pessoal minha, na minha experiência de convivência mesmo. Quando você tem um usuário de drogas dentro, seja na família ou seja na escola, a repressão nunca é o caminho, né? Eu converso muito com a Marceline, por estar na Fundação Casa há quase 7 anos também. Uma dificuldade que os alunos reclamam para mim, os internos da Fundação, quando saem, eles também sofrem preconceito na hora de retornar para a sala de aula, da escola. Porque eles são taxados de usuários, são taxados porque eles traficam e tal. É muito difícil essa convivência e nós temos que encontrar um caminho para sair. Mas como eu falei, o diálogo ele é o melhor caminho. Quando o aluno não quer dialogar, essa é a questão, acho que o desafio parte justamente disso. Como conseguir se aproximar desse aluno? E quem é que vai se aproximar desse aluno? Porque às vezes o aluno não quer conversar comigo. Mas de repente, na escola, eu tenho o papel de dialogar, porque de repente eu sou o professor mediador. Mas ele não tem confiança em conversar comigo. Mas de repente, no meu corpo de professores, eu tenho alguém no qual ele se identifica. E de repente, esse professor poderia ser a ponte de diálogo e aproximação, para nós pudéssemos então iniciar uma conversa de aproximação com esse aluno que apresenta uma negativa de conversar. As estratégias para se tentar são as diversas, né? Uma das coisas que eu procuro sempre entre os meus alunos, principalmente quando eu identifico características assim,
tentar identificar naquilo que ele mais gosta. E partindo do que ele gosta de fazer, de um diálogo, de perguntas informais, eu consigo puxar ele para perto para mim, para poder então conversar com ele a respeito das dificuldades. Eu preciso conquistar a confiança dele, em primeiro lugar. Se eu não conquistar a confiança, o diálogo é inevitável. Eu não vou conseguir dialogar com ele, justamente vou ter problemas. Então eu preciso conseguir conquistar a confiança desse aluno, ou do grupo. Seu nome, por favor, Alessandro. Obrigado. Mais alguém? Fiquem à vontade, pessoal. Partilhem com a gente também. Eu estou vendo vocês compartilharem com um companheiro do lado. Nome, não esquece de falar o nome, por favor, e a escola. Boa tarde. Eu sou a professora Márcia, sou mediadora da Escola Fúvia. Eu não seria nenhuma pergunta. Eu gostaria de parabenizá-lo, professor, porque eu tenho vivenciado algumas situações, em se tratando de uma escola de periferia, e há muitos anos, né, trabalhando na escola, porque eu moro na comunidade, eu nasci lá, e essa questão do diálogo, eu vejo que é complicado muitas vezes. Eu gostaria de parabenizá-lo por essa colocação, de ter sempre uma ponte. Porque às vezes o professor chega, nossa professora, mas como que eu vou falar com aquele menino, ele é armado. Mas calma aí, ele é armado por quê? Os porquês, essas respostas, a forma de abordagem realmente não é fácil. Tem situações que nós vivenciamos, eu vivencio porque eu tenho 34 anos de comunidade. Então, eu sei exatamente como é difícil. E assim, quando os colegas chegam, nos procuram, eu acredito que a gente consegue ajudar. Então é importante essa troca. Eu só gostaria de parabenizar, tá bom? Obrigado. O diálogo e essa troca de informações é fundamental. Eu digo sempre ao grupo de professores que eu trabalho que diz respeito aos alunos que aos nossos, nós devemos trocar informações. Eu sempre pergunto, olha, fulano de tal, como ele está com você na tua disciplina? Qual é a dificuldade? Você tem percebido que ele tem essa dificuldade A, B e C? Por exemplo, eu peguei um aluno o outro dia, ele é do 6º ano fundamental, do aula de filosofia também, do Fundamental 2, ele é de 6º ano, mas eu percebi nele características diferentes. Olha a percepção que você, professor, tem que ter. Eu percebi que o diálogo, a forma de falar dele era diferente. Ele pediu para adicionar no Face e eu não tive problema nenhum com isso, adiciono todo mundo. Eu percebi que nas fotos que ele postava, as fotos eram sempre fotos fazendo posição com a mão de arma, né? Quando você vê fazendo assim, é posição de arma mesmo, de malandro. Isso é foto de malandro, certo? Posição de arma, sempre fazendo assim, foto, cara, bonezinho, uma barreta, né? E no convívio em sala de aula eu percebi na época que ele já demonstrava atitudes que eram suspeitas. Eu tive uma reunião posterior, uma reunião com os pais, eu chamei a mãe, pedi para chamar a mãe do aluno. Ia chamar a mãe do aluno, eu falei assim, olha, a senhora percebe no seu aluno algum tipo de atitude, de comportamento que dê a demonstrar uma influência daquela que não é da sua casa? Alguma agressividade, forma de falar? Ah, professor, isso é o que mais tem. Eu falei, então, a senhora frequenta o Facebook do teu filho? Por quê, professor? Então, por favor, acesse e veja as fotos que ele posta. Se a senhora não conhece, eu peço que a senhora se atente, porque ele está demonstrando, ele está dando sinais de influência da marginalidade, da delinquência no Facebook e em sala de aula. Eu pego o caderno do aluno, você que está lá, o que mais tem caderno de aluno lá? Folhinha de maconha desenhado, um 57, um 55, pichação, né? São sinais evidentes que esse aluno está com problema. Quer saber se teu filho está com problema? Você que é pai e mãe, olhe o caderno do teu filho. Você que é professor, olhe o caderno do teu aluno e vira a folha, principalmente a contracapa. E você vai perceber que aquele aluno está com dificuldade. E a questão é, o que nós vamos fazer? Como se aproximar desse aluno? Será que eu tenho a confiança, eu conquistei a confiança desse aluno para que eu possa então dialogar e conseguir me aproximar dele, estabelecer um caminho de diálogo com ele e com a família? Na reunião, a mãe falou assim, professor, eu quero agradecer. E eu percebi que os amigos do meu filho tem 12 anos, mas os amigos dele têm 16, 17 anos. Então, eu peço, mãe, que a senhora se atente,
Porque essa amizade não está sendo salutar para o teu filho, não está fazendo bem para o teu filho. Né? Porque já apresentaram sinais de que realmente tinha problemas. Certo? Obrigado. Mais alguém? Compartilhar alguma experiência? Maria, só um minutinho, depois nós vamos lá. Então, eu fiquei assim, assustada até, né? Porque fico pensando, depois da sua fala, eu não sou professora, né? Mas quem é professor aqui nesta sala, né? Eu espero que tenha pensado um pouquinho, porque você disse a família, a escola e a comunidade, né? A família está falhando, o segundo elemento importante é a escola, não é? Então, o que você falou não é nem o ensino em si, né? Então, gente, pelo amor de Deus, vocês que são professores, gente, que importância, o segundo lugar que a criança está é na escola. E se o professor, a professora, for lá por causa do salário, por causa da aposentadoria que está perto, né? Por causa sei lá do quê, olha onde que vai parar, ali tem que parar ali. Eu acho assim que nós estamos falando de prevenção. Se a família falhou, a escola, a responsabilidade, não podemos dizer, não, essa não é nossa responsabilidade. Isso é coisa do pai e da mãe, né? Eu acho que é uma coisa assim, a sua fala foi muito importante, pelo menos para mim, que eu percebendo assim a importância da escola no segundo elemento formador, né, da criança. A escola é o principal elemento fundamental de convivência, mas nós não podemos esquecer, tem muitos pais que transferem responsabilidade, né? Outro dia eu estava ouvindo uma palestra do Mário Sérgio Cortella, ele falava assim, existe hoje o personal training, né? Existe um nutricionista, que é o personal nutrólogo, tal, e existe agora o personal father e personal mother, né? O pai e a mãe quer que o professor assuma esse papel de pai, e nós não podemos assumir, né? Existe essa transferência de responsabilidade. Eu sempre questiono nas reuniões com os pais, quando eu tinha a oportunidade de falar com os pais, eu falava isso, justamente. Para quem você está transferindo a responsabilidade da formação do teu filho? Porque a escola não pode ser essa transferência, ela tem uma parcela de colaboração, mas ela não é a única. O seu aluno, o seu filho passa por aqui e volta para a tua casa. E lá, o que ele faz? Então é algo que os pais e os professores devem sempre enfatizar nas reuniões com os pais. Nós não podemos transferir as responsabilidades que são as nossas. Os pais, enquanto pais, mas nós também, enquanto professores, não podemos nos isentar da nossa responsabilidade, que é justamente enquanto professor, colaborador na formação também desse aluno. Lá no fundo, por favor, fala o nome e da escola, a instituição. Eu sou a Cléo, da escola Professora Matilde. Muitas vezes a escola ela tem experiências bem-sucedidas. E diante de tudo que foi falado, comentado, e algumas falas colocadas também pelos professores aqui, não sei se seria uma pergunta, mas talvez uma reflexão. Diante dessas experiências positivas, a escola tem direito ao fracasso? E quando ela fracassa em certas experiências, como que a gente pode rever esse papel? Cléo, né? É por isso que eu falei que a nossa vida ela é angustiante. Porque nós temos que tomar decisões e a cada decisão nós temos 360 graus de oportunidades, de vidas e de escolhas que nós vamos fazer. E pode ser, Cléo, que as escolhas que nós tomamos venham a ser fracassar. E quando nós fracassarmos, o que nós temos que fazer? Se comunidade é um ambiente onde nós vivemos em comum, e ética é a arte da convivência, nós devemos então sentarmos na mesa, conversarmos a respeito do nosso erro, dos nossos erros, e ver aonde foi que nós falhamos, o que nos faltou, ou aonde nós não percebemos, porque de repente nós não erramos com intenção. Porque às vezes também acontece, é transferido à escola uma responsabilidade de culpa, né? Intencional muitas vezes, e não é. As nossas intenções eram as melhores, não conseguimos atingir o esperado. O que nós vamos fazer? Eu tenho que trazer todo mundo para a mesa novamente e conversar. Eu não posso me dar o luxo de, por ter fracassado,
achar que não, vai ser assim mesmo, dessa forma eu não vou nem mais mudar, discutir, propor, ou, vamos dizer assim, ousar fazer algo diferente. Porque a ousadia é algo que nos falta um pouco enquanto professores. Nós devemos ser um pouco mais ousados. Mas eu acho que todo ser humano tem o direito do fracasso. Porque viver é muito complexo. É o que diz Edgar Morin, né? A vida é complexa, né? Os valores são complexos, as escolhas são complexas, são muitas. E como conseguir identificar? Porque quando você faz uma escolha entre o bom e o bom, você escolheu um bom, você lançou quantos bons? De vidas que você não viu para fora. Olha, o livre-arbítrio, justamente. Nós já voltamos aqui já, vamos só ali com o Rinaldo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Meu nome é Rinaldo, sou presidente da Escola José Guilherme. Essas falas aí me fez lembrar 15 dias atrás, né? A gente trabalha com prevenção dentro da escola e as dificuldades são tantas. Aquilo que o Juliano falou, se a gente abaixar a cabeça e desistir, gente, o que vai ser da humanidade? O que vai ser da nossa comunidade? O que vai ser de nós? Né? Teve um aluno, né, da série, 6º ano, envolvimento com droga. Mesmo princípio, desenhos, falas diferentes, né, movimento corporal diferente, e nós viemos no começo do ano sempre acompanhando ele no olhar. E sentamos conversando várias vezes com ele. Você tem algum problema? Está acontecendo alguma coisa? Não, professor, não está nada. Então, estou vendo sua atitude está estranha, está diferente. Não, estou tranquilo. Passando 6 meses agora, na verdade, 11 meses, né? Gerente do tráfico de droga. Gerente com 12 anos de idade. Antes disso, fomos conversar com ele, a família. Ele chegou na nossa sala, chorou perante a mediação, a direção. Ele estava chorando porque ele não queria ser gerente. Ele estava sendo obrigado a ser gerente. Ele tinha que ser gerente. E se ele não fosse gerente, ele ia acabar com a vida dele, da família dele, ia prejudicar todo mundo. 11 meses atrás, eu fui levar na delegacia. Estava com várias trouxinhas de maconha dentro de um potinho de mentos, né? Antes disso, de pegar essa coisa, eu estava achando um time no intervalo. Vou lá, dou o bote na hora, pego, acabo com tudo, não. Vamos deixando. A hora que ele menos esperou, a gente foi lá e ele comprou tudo dele. Então a gente tem que ter paciência, a gente tem que ter calma. A minha casa foi alvo de 2 ovos. 2 alunos que a gente tentou ajudar e não gostou da nossa postura, jogar 2 ovos em casa. Eu não vejo esses ovos como uma dificuldade, uma perseguição. Eu vejo que eu estou fazendo um bem para alguém. E quem está na vidraça, quem está no vidro ali, é para ser olhado, gente. A gente vai ser alvo mesmo. Agora ficar com medo? Não tem que ter medo. Eu tenho que ajudar o próximo. Eu tenho que doar para o próximo. Se Deus me chamar amanhã, a minha parte com aquele aluno eu fiz. E vocês? O que nós vamos fazer? Será que é por causa do dinheiro? Como a nossa amiga falou, é pouco mesmo, gente. Mas a gente tem que fazer coisa com amor. 2007, quando eu comecei na educação, sonhador. Continuo um sonhador. Eu sei que nós vamos vencer. A dificuldade vai vir. Mas Deus sempre vai nos ajudar. Pessoal, passar o microfone aqui na frente, para quem levantou a mão aqui, queria falar. Tem mais um aqui, a gente pode ouvir, depois a gente vai lá? Pode. Só complementando o Rinaldo, as dificuldades são grandes. Eu sei porque os alunos muitas vezes que passam por vocês, eles vão para a Fundação Casa e eu atendo eles lá. É engraçado que lá dentro a convivência é outra. O Jorge está direto lá também, o diálogo é outro. Não se acovardem ante os desafios. O covarde nunca vence nada. O covarde nunca alcança posição e sucesso nenhum, resultado nenhum. Porque antes mesmo dele enfrentar ou se levantar para enfrentar, ele já se acovardou, ele já perdeu. O covarde perde quando ele pensa que não vai dar certo. Ele já perdeu. Então, por favor, vocês que são mediadores, acreditem, se esforcem, criem estratégias, mecanismos, peçam ajuda. Vocês não são os únicos, mas peçam ajuda quando for necessário. Lá no fundo, por favor. Oi, eu sou a Flávia, trabalho no programa Ensino Integral aqui em Bragança. E
Na nossa escola a gente tem uma realidade um pouco diferente das demais, né? Nosso aluno é diferenciado, mas já trabalhei também em outras escolas nesse contexto que vários colocaram. Mas a gente tem a dificuldade também, né? E diante desse contexto todo que foi colocado aqui e da sua vasta experiência, eu gostaria de saber se você pode sugerir, porque às vezes, no argumento com o aluno, nessa conversa, no uso da maconha, principalmente, dos alunos que defendem a legalização da maconha, eu tenho na escola situações, eu me sinto um pouco insegura, porque com os argumentos que a gente tem, que a gente já está acostumado e tal, isso não é significativo para eles. E eu gostaria de estudar mais e pesquisar a respeito disso e queria saber se você tem alguma sugestão onde a gente possa buscar mais embasamento científico mesmo, para que eu possa argumentar de toda a consequência que isso vai trazer para a vida, porque por mais que a gente fala, tem dois fins, a cadeia ou a morte, a maconha é o primeiro passo. Nada disso para eles, parece que nesse momento eles falam, eles têm um olhar para a gente de que a gente é careta, de que a gente nunca experimentou, não sabe como que é, e do quanto a sensação de quem fuma um cigarro é especial, e que de repente já me perguntaram, você já experimentou? E eu falo, não. Então, às vezes eu me sinto um pouco insegura e gostaria que se você tivesse alguma sugestão de que a gente pudesse estudar mais sobre isso, eu agradeço. Flávia, eu partilho da mesma angústia que a tu. Partilho da mesma angústia. Aonde encontrar respostas para esse mundo de transformações? Os professores, nós professores, é iminente que mais dia ou menos dia nós vamos ter que discutir a respeito da legalização de drogas. Eu posso não ser a favor, mas eu vou precisar ter informações e vou precisar discutir, eu vou precisar ter a informação técnica acerca disso. Então, o que nos falta é justamente isso. Onde encontrar essas informações? Né? É difícil hoje porque nós não temos hoje instituições, não é fácil o acesso aos profissionais que podem nos fornecer essas informações. Né? Nós tivemos ontem um psiquiatra, ele pode te dar dados clínicos, mas a releitura desses dados para fazer a aplicação para a sua comunidade e transformar disso um material didático, evidente, para que possa ser partilhado para o teu contexto, é o que é um pouco mais difícil. Esse é o grande desafio. Mas eu acho que não podemos deixar de pesquisar a respeito. Os recursos que eu tenho me fornecem de informações. Quais recursos? Sejam internet, seja televisão, sejam livros, né, que tenham esse termo, que tenham esse cunho. Primeiro, quando falam de legalização, por que falam? O que eles aprovam? Como que eles veem? Isso é a grande questão. Como que eles veem as drogas? Né? Os jovens, nós vimos ontem na palestra do Dr. José Luiz, que a percepção deles a respeito da droga é outra da nossa percepção. Né? Nós que estamos do lado de fora, nós não olhamos as drogas como um ambiente recreativo. Porque ninguém que está nesse ambiente inicial vê como a dependência um vício. Eles veem como algo recreativo. Então esse é o grande desafio. Aquilo que é bom para eles, nós falamos que aquilo é ruim. Então nós temos que, eu acho que uma das formas de nós, dentro do nosso espaço da comunidade escolar, tentarmos encontrar um caminho de diálogo e de partilha, nós temos roda de conversa a respeito do tema dentro da sala, dentro da escola. Um professor amigo que durante um tempo ele deu aula, não sei se tem aqui o diretor do Paulo Silva, mas ele deu aula no Paulo Silva, o professor Rodrigo Mendes. Ele fez um grupo, acabou isso aí. Ele fez durante um tempo um grupo de alunos que eram usuários, que defendiam a legalização dentro da escola, né? Fora de um horário, ele reunia esses grupos, ele era muito bem aceito por toda a comunidade escolar, entre os alunos, e ele trouxe esse grupo para conversar. E os grupos que até então eram a favor, que não, era a favor por conta da experiência pessoal de que isso é bom, e não por conta de conhecimento técnico dos malefícios que isso traz, né? Veio participar também. E nos diálogos, nas conversas, mudaram de opinião.
E o impacto desse grupo, né, eu tenho uma amizade com o Rodrigo há muito tempo, ele fala que foi muito bom o impacto na escola para esse grupo. Ele viu, por exemplo, esse grupo, em algumas ocasiões, tendo um interesse diferente de participar do ambiente escolar, que até então eles não tinham apresentado. Então, um diálogo também com esses alunos, em formas de debate, em formas de fórum, em formas de trazer informações, é o que hoje eu poderia te dar. Recurso, onde que eu posso dar algum caminho? Olha, lá você vai encontrar respostas. Eu não tenho hoje para te dar nesse sentido, né? Até porque é muito complexo esse tema e é novo para muitos, e as informações são muito difíceis de ser acessadas. Aquilo que é certo ou o que não é. Tânia? Oi, professor. Eu queria parabenizá-lo, né, pela fala, foi excelente. E assim, não existem respostas, né, não existem receitas, né. Nós lá no programa de DST-AIDS, a gente até, eu acredito que até pela própria postura do serviço, né, a gente acaba acolhendo muito as pessoas que têm a dependência da droga, ou fazem uso da droga, né? E cada situação ela é única, né? Ela não existe uma situação que eu possa utilizar o mesmo plano terapêutico, o mesmo plano de intervenção que eu aplico numa pessoa e tem sucesso, eu não posso utilizar aquilo para todas as outras, né? Para algumas vai ter sucesso e para outras não, né? Então, isso que o senhor está pontuando agora, eu acredito muito nisso, né? Eu conheço o professor Rodrigo, né? Ele esteve aqui no encontro nosso de prevenção, né? E eu acredito exatamente nisso. É a aproximação, o acolhimento, né? O demonstrar o interesse, o demonstrar querer cuidar, que vai trazer esses jovens, esses adolescentes para o nosso lado, abertos, pelo menos, para um diálogo, né? Eu vou trazer assim, uma experiência que é muito nossa do programa de AIDS, né? Algo que chama-se linha de cuidado, que chama-se projeto terapêutico único e compartilhado, né? E que quando trata-se de pessoas com história de dependência química, seja do álcool, seja de outras drogas, a gente percebe que isso é o que dá resultado, mesmo na questão da prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, né? Não adianta você fazer uma prescrição de um preservativo se você sabe que aquela pessoa não vai usar o preservativo e ela vai continuar se expondo ao risco. Então, dentro do que aquela pessoa está te trazendo, qual é o projeto terapêutico para aquela pessoa? E esse projeto é único, né? Nós temos uma prática lá no nosso serviço de discussão semanal, né, de toda a equipe. E conforme vocês foram pontuando as situações da escola, eu até perguntei aqui do lado para a Marceline, isso acontece na escola, né, quando um professor, né, identifica, o professor mediador, o professor de qualquer disciplina, identifica que alunos das diversas séries, daquela sala específica, né, como o professor Reinaldo trouxe, está apresentando um problema que um professor, algum funcionário, alguém identificou. Existe um espaço dentro da escola onde a situação desses alunos seja discutida e aí, inclusive, facilite essa criação de pontes? Porque, por exemplo, quando a gente, como lá no nosso serviço, a gente tem uma vez por semana, e eu sei que as escolas têm aquele horário do HTPC, que a gente, inclusive, muitas vezes vai para as escolas nesse horário, né? Se a gente tem essa possibilidade de discussão em conjunto, as soluções ficam mais fáceis, né? Porque são muitas pessoas opinando e dando um diagnóstico situacional que é diferente um do outro, né? Então, assim, nas drogas, a gente tem uma postura muito centrada na redução de danos, né? A gente sabe que ninguém consegue deixar de usar droga de um dia para o outro, né? As recaídas são muito frequentes, né?
o uso recreativo, como o Dr. José Luiz falou ontem, é muito diferente de ter uma dependência da droga, né? E as pessoas são muito rotuladas, né? Dentro da unidade de saúde, a gente nunca, faz mais de quase 25 anos que eu trabalho na mesma unidade, né? Eu nunca presenciei ninguém que é usuário de droga lá dentro usando droga, né? Eu penso que a mesma coisa vale para a escola, né? A gente sabe que é comum entrar com a escola, é comum não, pode acontecer de entrar com droga na escola, acontece, né? Que postura que vai se tomar quando se identifica que o aluno está com droga na escola? Será que eu vou chamar o conselho tutelar? Eu vou chamar a polícia? Né? Ou tem mecanismos internos dentro da escola que eu posso tentar antes de chegar na repressão, né? A gente não acredita na pedagogia do terror em relação às doenças sexualmente transmissíveis, em relação à droga, né? E eu não acredito que a repressão é a melhor saída. Ela sempre vai afastar você e vai fazer com que as possibilidades sejam menores, né, de recuperação. Então, não sei, algumas coisas que eu estou trazendo para reflexão. A tua fala foi extremamente pertinente, Tânia, e quero retomar só um comentário para a professora Flávia, por isso que eu falei que eu compartilho da mesma angústia, porque, como eu falei na palestra, como a professora Tânia retomou, cada caso, cada indivíduo, ele é único. E não existe como eu te dar uma forma. Olha, um local você vai encontrar lá e lá vai ter um caminho para a sua saída, né? Lá vai ter 10 passos para você eliminar as drogas ou o usuário de drogas ou ele acabar com a dependência na sua escola. Isso é mentira. Nós não vamos conseguir encontrar. Por quê? Porque as vidas são complexas, né? E não tem como pegar até de repente o que você consegue fazer e que dá certo na tua escola, se formos colocar num outro colégio, de repente no Paulo Silva, de repente não vai dar certo, porque a vivência, a convivência lá é diferente da tua, né? Então nós temos que entender isso, que os nossos alunos são únicos, a vida é complexa, as escolhas são complexas e não tem como trazer algo de forma como resultado dado para implantar dentro. Eu devo, de repente até, se eu encontrar, olhar como uma referência, mas tentar construir dentro, a partir de dentro. Em termos de estudo. Em termos de estudo, ainda esse tema é muito debatido e muito também diverso. Muito diversas opiniões, são muitas e muitas diversas nesse sentido, no que respeito à legalização de droga. Nós vamos encerrar, para que vocês possam ser liberados. Muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe e até uma próxima oportunidade.